computador, como eu estou só pelo computador, então eu não vou conseguir ver vocês no momento da apresentação. Então, Eu vou vou abrir a estar com o sessão. slide aqui. Tá bem. Vou abrir a sessão. A sala está aberta para também as pessoas, né? De uma forma geral, nossa comunidade acadêmica. Começar a sessão agradecendo imensamente aos professores, professor Renatinho da Silveira, professor Danilo Barata, que esteve conosco desde a qualificação e agora na defesa, professor Renatinho, que chegou nessa reta final, mas com grandes contribuições também, sempre parceiro aí do nosso grupo. Agradecer aos presentes, né? E mais uma vez ao nosso programa, na figura do Argos, do Leandro, nossos excelentes secretários que nos apoiam tecnicamente nessa nova jornada de defesas tecnológicas via protocolo RTP. Então, agradeço a todos, sejam bem-vindos e agradeço a parceria. Bom, o combinado é que quando um de nós esteja falando, os outros vede, né, bloqueie o microfone para não ter microfonia. E hoje nós estamos contando com a colaboração da Eurides Nascimento na tradução em Libras. Muito obrigado também, Eurides, pela sua presença e seu trabalho. Então, vamos começar. Eu vou passar a palavra para o mestrando. O nome do trabalho do Lucas Alves é Escuta de Buzu, Micronarrativas na Cidade, defendida no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA. E está passado aí a responsabilidade. Vai em frente, Lucas. Obrigado, Lúcia. Vocês conseguem me ouvir bem? Ok. Eu sou um negro gato de arrepiar. Essa minha história é mesmo de amargar. Só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar. E depois de ouvi-la, sei que vão chorar. Há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. 7 vidas tenho para viver. 7 chances tenho para vencer. Mas se eu não comer, acabo no buraco. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim.
apavorado, desapareci no mato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro, negro gato. Boa tarde. Desculpa atrapalhar o silêncio da viagem de vocês, mas hoje eu vou apresentar a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado em Artes Visuais na Universidade Federal da Bahia. E antes eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Renato Silveira, a presença do Dr. Danilo Barata e também da doutora Ludmila Pimentel, minha orientadora querida. Gostaria de agradecer também a presença de Eurides Nascimento, que hoje está interpretando Libras e vai acompanhar a gente nessa fala. E agradecer a todos os amigos, colegas que estão assistindo aqui hoje e que me acompanharam durante todo esse processo na pesquisa do mestrado em Artes Visuais. E antes, eu gostaria de lembrar também que, para realizar essa pesquisa, eu tive que recorrer a recursos externos, né, para desenvolver, tentar organizar a pesquisa e também trabalhar para conseguir me manter na cidade de Salvador. Desde o início eu não consegui a bolsa de pesquisa, então por isso que eu tive que recorrer a outros recursos, né, externos de trabalho e por isso também que o período de pesquisa ele teve que ter um tempo de duração maior. E tendo isto em vista, nós vamos iniciar então a nossa apresentação. O título da minha pesquisa é Escuta de Buzu, micronarrativas na cidade. E eu vou trazer um panorama, um resumo, né, do que é essa pesquisa. Essa pesquisa ela parte desse exercício de escuta, né, pessoal dentro dos ônibus de Salvador. Então eu vou praticando essa escuta, ouvindo esses diálogos que acontecem dentro dos ônibus, para a partir daí eu construir as micronarrativas, que são esses fragmentos através do que ouço, vejo e registro nesse percurso em rotas soteropolitanas através dentro do ônibus, né? E essa é uma experiência artística e uma investigação que assume esse cotidiano. Então, eu parto dessa minha vivência enquanto um usuário do ônibus, né? E desde o período de graduação em artes visuais, eu utilizava o ônibus muito. Então, eu encontrei neste espaço a possibilidade de construir poéticas, né? E experimentar esse espaço para a construção de produções artísticas. E para desenvolver esse trabalho, eu recorri, né, a partir das reflexões, da escrita, a conceitos que me auxiliaram e foram norteadores na construção do trabalho. Como, por exemplo, o conceito de microhistória, a partir de Peter Burke, no livro A Escrita da História, e também o conceito de não lugares, por Marc Augé, no seu livro Não Lugares. E esses foram norteadores para a construção da minha pesquisa. A partir, então, desses escritos, dessas vivências no processo criativo em arte, eu cheguei ao seguinte sumário, né? Uma introdução ao sumário da minha dissertação. A introdução que eu trago nessa abordagem mais geral. O segundo capítulo, peguei o Buzu para ouvir conversas, micronarrativas. Eu foco nesse termo, micronarrativas, tentando entender o que é essas micronarrativas dentro do meu trabalho. No terceiro capítulo, o Buzu é um não lugar. Eu discuto sobre o ônibus enquanto um possível não lugar, né? A partir do conceito de Marc Augé. E no quarto, eu trago um texto de ficção com um caráter mais de crônica,
tentando entender esse sujeito que utiliza o ônibus, assim como eu. E aí encontrei Caio. No quinto, pedir o ponto, são as considerações finais desse trabalho, onde eu trago desdobramentos e possíveis anseios para essa pesquisa. Bem, esse exercício de escuta que eu utilizo foi a metodologia que eu encontrei para explorar, né, a produção artística, também experimentar essas linguagens. E, às vezes, essas micronarrativas que eu vou desenvolvendo dentro do ônibus, utilizando o desenho das paisagens, onde determinado diálogo aconteceu, através da escrita também. Por vezes, elas ganham também um caráter cartográfico, né, onde eu vou explorando o desenho e esses lugares de passagem na cidade de Salvador. Na época da graduação em artes visuais, lá em Cachoeira, eu já apontava alguns desejos por essa investigação pela cidade. Aqui, por exemplo, é um trabalho que eu fiz, Igor pela Cidade, em que eu ia pontuando intensidades de sensações promovidas por uma memória pessoal da cidade. Então, eu ia investigando esse espaço da cidade de Itatim, que é o interior de onde eu venho, e eu ia pontuando através de uma espécie de mapeamento afetivo dessa cidade. Então, assim, a escuta que eu utilizo no meu trabalho, ela não é simplesmente o ato de ouvir, né? Eu levo em conta outros elementos. E esses elementos podem ser elementos visuais, porque a escuta, ela parte de uma ideia de uma leitura do outro, né? E do discurso do outro, a fim de compreender esse discurso. E aí a gente vai recorrer a elementos visuais, a corporeidade, a performance no ato de narrar uma história e uma situação. No capítulo 2, eu peguei o Buzu para ouvir conversa, micronarrativas. Eu trago, né, na dissertação também as imagens das páginas desse trabalho, que eu dou o nome de micronarrativas cartográficas, esse que vocês estão vendo aí na tela. As micronarrativas cartográficas tem mais ou menos um caderno que tem um tamanho de 10 por 15, onde eu vou registrando essas minhas experiências dentro dos ônibus, com a caneta estereográfica, e eu vou fazendo esses desenhos das paisagens que eu vejo fora do ônibus e registrando esses diálogos que acontecem dentro do ônibus. Aqui tem algumas imagens dessas páginas que acompanham. Aqui uma visão mais geral, com mais páginas. E aí, para construir esse capítulo, eu utilizei alguns conceitos, né? Busquei proximidades com alguns conceitos, algumas conexões possíveis. Esse termo micronarrativa eu já tinha usado em trabalhos anteriores e dizia respeito, né, ao que Paula Berenstein-Jacques dizia enquanto narrativas errantes. Então, essas narrativas errantes eram narrativas criadas por aquele sujeito que andava pelo espaço a fim de compreendê-lo de uma forma participativa e a partir daí ia registrando essas experiências das mais diversas formas. E aí ela vai dizer que tanto Baudelaire quanto os dadaístas, os surrealistas, os situacionistas, eles vão praticar essas errâncias urbanas, né, o que ela chama de errâncias urbanas, no livro Elogio aos Errantes, e eles vão desenvolver esses registros, construir essas micronarrativas a partir de várias linguagens, seja ela escrita, seja ela através das artes visuais, da fotografia. E aí vários... um outro conceito também que surge dentro da discussão é o conceito de microhistória.
A microhistória que surge, né, como contraponto a essa história tradicional e surge, né, a partir da nova história, enquanto a história tradicional ela vai oferecer uma visão mais de cima, né, como cita Peter Book, no sentido de se concentrar aos grandes feitos, aos generais, aos estadistas, aos príncipes, as pessoas com poder, né, econômico maior. A microhistória ela vai partir para um outro viés da história, traz uma perspectiva a partir de uma análise de uma escala menor. Então, vai ser importante a narrativas de pessoas comuns. As falas dessas pessoas são importantes nessa construção da microhistória, que traz esse afunilamento na análise para, de certa forma, discutir também sobre esse todo da história. Um outro autor que eu utilizo é o Jean-François Lyotard, e ele vai citar também a micronarrativa enquanto oposta à metanarrativa. Essa metanarrativa seria considerada uma narrativa oficial, que traz todos esses métodos considerados científicos, que trazem uma verdade absoluta mais universal, enquanto a micronarrativa vai ser oposta a isso. Ela não vai servir para ser experimentada em qualquer lugar do universo, mas ela vai ser importante para a construção desses microsaberes, desses saberes que vão, de certa forma, questionar esses modelos de análise que antes eram imutáveis nessa prática historiográfica. E aí eu fui percebendo, durante essa pesquisa, que muitos artistas e coletivos, eles utilizam o mapeamento como forma de registrar a experiência pela cidade, como forma de construir suas micronarrativas a partir dessa experiência. Aqui, do lado esquerdo, tem uma imagem de um mapa construído pelo coletivo Iconoclasistas, e eles trabalham com oficinas em comunidades, fazendo com que as pessoas criem suas próprias cartografias, seus próprios mapeamentos afetivos da cidade, a fim de trazer críticas para esse espaço urbano e também ver possibilidades de mudanças dentro desse espaço. Esse outro trabalho, à direita, é do coletivo Poro, uma dupla de artistas, com Brigida Campbell e Marcelo Personada, onde eles vão registrando caminhos não usuais, que não estão nos mapas oficiais, mas eles trazem a partir de uma visão e também acompanhada de um diagrama. E aí, voltando para esse meu trabalho, uma discussão que também surge, né, a partir dessa produção das micronarrativas é o conceito de intermídia. Porque essas micronarrativas cartográficas que vocês estão vendo, que eu produzi, é uma das possibilidades de obra que surge, mas enquanto obra, o que ela seria, né? Seria literatura, seria artes visuais, estaria categorizada em qual linguagem? E aí Dick Higgins vai dar o conceito de intermídia, né? Enquanto essa entre linguagem, entre mídia. Então, o conceito de intermídia, ele auxilia nessa leitura da produção contemporânea, né, para dar uma nova mentalidade, fugindo um pouco dessa ideia mais compartimentalizada, mais categorizada, de colocar uma determinada obra em uma caixa de linguagem. E a gente percebe que muitas obras contemporâneas, elas têm essas práticas artísticas que estabelecem com distintas áreas de conhecimento e também não estão em uma única linguagem, mas abarca também diversas linguagens e ocupam esse espaço entre. Então, essas micronarrativas cartográficas que eu construo, elas se encontram a todo momento nesse espaço mencionado, né? Nessa intermedialidade.
enquanto o processo criativo, ela começa enquanto processo criativo nas artes visuais, aí ela também pode ser vista como cartografia, então flerta um pouco com a geografia também, e ao mesmo tempo usa imagem, texto, e esses procedimentos vão se fundindo, né? E aí a gente poderia até questionar, é caderno de bolso? É livro de artista? É um registro da performance cotidiana dentro dos ônibus? Então, a intermedialidade se apresenta como um campo interessante para que eu perceba essa minha produção. Ainda no segundo capítulo, peguei o Buzu para ouvir conversas, eu trago alguns artistas também que constroem suas micronarrativas a partir desse trajeto na cidade, dessa experiência pela cidade. Ana Dumas, ela tem um carrinho multimídia em que ela vai trocando esses elementos visuais do carrinho à medida que ela vai fazendo o percurso na cidade de Salvador e também em outros lugares que ela participou com esse carrinho. E ela vai também trazendo elementos sonoros, o microfone, trazendo reflexões sobre esse processo criativo. Tem uma outra artista, Desiane Barbosa, que ela traz a micronarrativa dela a partir de cartões postais, e ela explora também a palavra, a imagem. E esses cartões postais são endereçados para uma personagem fictícia, para uma personagem que ela trabalha no gênero de ficção das cartas. Então, ela escreve esses cartões postais para essa personagem Teresa, e aí esse trabalho é o cartões postais a Teresa, e ela vai depositando nas caixas de correio pelas cidades. Um outro artista que eu me deparei nesse processo dentro dos ônibus foi o Oliver Doria. Ele também constrói essa sua micronarrativa a partir de desenhos, né, da pichação, do grafite, no ambiente do ônibus, nas estruturas do ônibus. Então, ele adentra a esse ônibus e torna ali também uma espécie de ateliê, né? É ali onde ele constrói o trabalho e ele dialoga a partir disso. Com a baianidade, com elementos da cultura afro-brasileira. E no terceiro capítulo, o Buzu é um não lugar, eu trago essa discussão do não lugar. Na visão de Marc Augé, ele vai dizer que o não lugar, ele opõe-se ao que a gente entende por lar, por residência, e ao mesmo tempo vai manter símbolos que são capazes de dar acesso, de permitir ir e vir, porém não se enraizar. Então, para esse conceito de não lugar, o não lugar ele é esse espaço de passagem, né, onde as pessoas transitam, mas elas não se constroem de forma identitária, né? É apenas um lugar de passagem e não tem essa ideia de lugar fixo, né? E as relações elas não acontecem de uma forma mais profunda. E aí eu desenvolvi esse trabalho que é Fragmentos do Não Lugar. Esse trabalho eu vou trazendo também essa minha experiência dentro dos ônibus a partir do material de vídeo em que eu vou apresentando as texturas do ônibus, estruturas específicas do ônibus, as cores, para trazer esses elementos, né? Essas cores, essas texturas que também contribuem nas regras de comportamento para se estar em um não lugar. Porém, no Buzu, eu percebi nessa pesquisa que não se prevalece apenas essa ideia de não lugar, porque as relações elas vão acontecendo dentro dos ônibus e também alguns usuários não têm a mesma experiência com aquele espaço. Então, por exemplo, o cobrador, o motorista, ele tem ali o seu lugar de trabalho, enquanto alguns passageiros também podem tornar esse Buzu um lugar a partir dessas conversas e de uma relação mais profunda conseguida ali naquele espaço. Então, nesse não lugar, vai existir também o lugar. E os dois vão coexistindo. O Marc Augé, ele fala dessa coexistência de não lugar e lugar. E ele fala que o lugar e o não lugar são antipolaridades fugidias. O primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca é completamente realizado. Então, fica nesse processo que ele chama de palimpsesto. Ele faz uma analogia, né, ao processo nos pergaminhos de escrita, onde se apagava e vinha com um novo texto, um novo escrito sobre
esse material, porém, o texto que ficava embaixo nunca era completamente apagado. Então, vários textos, vários escritos ficavam ali naquele pergaminho coexistindo. Então, Markel G faz um pouco dessa analogia para explicar esses não lugares e lugares existentes. Esse é um outro trabalho que eu fiz dentro dos ônibus, a partir de intervenção. Eu vinha, colocava adesivos, chamando as pessoas para contarem suas situações vivenciadas no ônibus. E aí, nesse capítulo, eu trago esse sujeito, Caio, que é uma inspiração que vem a partir de uma marca de carroceria de transporte coletivo que roda em Salvador, que o nome é Caio, e a partir também de um trabalho desenvolvido por Hannah, que ela tinha uma página Caio no ônibus. Então, eu usei esse elemento, esse nome, para desenvolver também esse texto, né? Construindo essa personagem que fala sobre mim e sobre os outros também que utilizam o espaço do Buzu. E aí, esse trabalho, eu ia colando adesivos em diferentes ônibus, diferentes rotas, chamando as pessoas para contar suas histórias em frente a uma câmera. Aqui tem outra imagem. E aí eu realizei em alguns dias esses registros, né? As pessoas iam, contavam suas histórias e eu trazia a proposta delas utilizarem também essa figura do Caio na construção da narrativa delas. Então, as pessoas performavam diante da câmera e vivenciavam essas situações. E a partir daí, eu fui, então, construindo o texto e construindo também essa personagem a partir da visão de outras pessoas que toparam participar desse projeto. E aí, para esse projeto, eu dei o nome de Micronarrativas Videográficas. Aqui tem algumas imagens de pessoas que participaram desse processo. E no quinto capítulo, Pedir o Ponto, essa expressão é muito usada, né? Pedir o ponto para a gente descer em um lugar específico. E as considerações finais, eu utilizo esse termo, pedir o ponto. Eu consegui realizar a exposição do Escuta de Buzu dentro dos ônibus. Então, eu fiz esse caminho inverso. Eu vim para o ônibus novamente para expor esses trabalhos que foram construídos dentro do ônibus anteriormente. Então, através da TV que é disponibilizada nos ônibus, eu fui apresentando os processos em vídeos que eu realizei durante todo esse tempo. A exposição durante 1 mês e meio. Eu tive o apoio da TV Ônibus, que aceitou veicular as minhas imagens. E aí eu apresentei esses 2 trabalhos, Encontro com Caio, Fragmento do Não Lugar. E aqui tem algumas imagens, né, que eu consegui registrar em momentos que eu estava indo para o trabalho, em momentos que eu estava indo para algum lugar específico de Salvador, eu consegui registrar com o celular o momento da exposição dentro desses ônibus. E também algumas pessoas marcavam, né, na página, mostrando que estavam vendo também essas exposições. Aqui foi uma exposição que eu realizei num congresso virtual da UFBA, nesse momento, né, de pandemia do Covid-19. Então, tudo foi se adaptando, né, a essa virtualidade. E aí eu apresentei no congresso virtual da UFBA, Fragmentos do Não Lugar. E isso traz também para uma outra questão, né, nas formas de exposição de trabalhos artísticos, fugindo um pouco desses lugares mais tradicionais de exposição, como galerias, museus, e adentrando para outros espaços e alcançando outros públicos, né? Como o caso dessa exposição dentro do ônibus e da exposição de modo virtual.
E aí, algumas coisas que aparecem e que eu vejo enquanto possibilidade de desdobramento da pesquisa é essa questão do vídeo, de trabalhar esse vídeo a partir dessa performance em frente à câmera, né, daquela pessoa que, a partir de pessoas que narram suas histórias, trabalhar mais esse caráter da performance em vídeo. E também algo que me chamou muita atenção foi essa utilização da palavra imagem, vendo a possibilidade de trabalhar mais essa questão da intermedialidade dentro das minhas composições, que eu acho que é um caminho que minha pesquisa toma, né? A partir do momento que eu vou trabalhando com várias linguagens, mas eu permaneço nesse entre-lugar dessas linguagens. Aqui foram algumas referências que eu utilizei, né, no trabalho. E é isso. Agradeço, Lucas, a apresentação. Obrigado. E, dando prosseguimento, eu passo a palavra ao professor Dr. Renatinho da Silveira, professor já aposentado da UFBA, né, mas um grande mestre que a gente tem que, de vez em quando, pedir a colaboração. O professor Renatinho tem sido sempre generoso conosco e contribuído aqui. Então, professor Renatinho, eu passo a palavra para a sua apreciação do trabalho do Lucas. Agradecida mais uma vez. Bem, estão me ouvindo? Bom, agradeço o convite de Ludmila. Dou minhas boas tardes também a Danilo, a Eurídice e a Lucas. Confesso a vocês que eu estou um tanto quanto tenso aqui, porque nunca participei de um evento como esse. E gostaria de dar uma contribuição, como eu não participei da banca de qualificação, eu gostaria de dar alguma contribuição no sentido de aprofundar um pouco a pesquisa, sua pesquisa, Lucas, porque tem muita coisa interessante que pode ampliar muito os horizontes do que você está pesquisando. Então, uma advertência, porém, se eu sair na fala de um de vocês, não considerem uma delicadeza. É que eu sofro de um negócio chamado incontinência urinária, e se eu não sair para urinar na hora, eu faço nas calças. Pensando bem, eu até que poderia ter trazido uma garrafinha e colocado aqui, porque eu ia urinar e ninguém ia ver, mas não tive essa brilhante ideia. Então, se eu sair abruptamente, vocês já sabem do que se trata, não é? Então, estou adorando participar dessa banca, por outro lado, apesar de estar tenso, porque o tema é interessante. Lamento ela não ser presencial, porque poderia ser muito mais divertida, não é? Mas, enfim, a gente faz o que pode no meio do pandemônio, né? Eu observei assim que a gente pode usar uma metáfora espacial para abordar esse trabalho falando da verticalidade e da horizontalidade. Porque a verticalidade, ou seja, aquela ida para os de baixo, verticalmente, não é? Ao mesmo tempo implica uma necessidade teórica e metodológica de horizontalidade, ou seja, abrir o fluxo dos materiais, das metodologias, das teorias utilizadas, não é? Então, isso é que eu vou tentar fazer aqui. Eu dividi minha fala em três tópicos. O primeiro é um pouco mais longo, os dois segundos, o segundo e o terceiro são muito rápidos. Eu, inclusive, botei um relógio aqui para controlar meu tempo,
porque eu falo pra caramba, e se eu começar aqui a falar sem controle, essa fala minha vai acabar quando acabar a pandemia, ou seja, nunca. Então, em primeiro lugar, olhando quais foram as primeiras tentativas de alargamento da metodologia. Elas vieram pela chamada Escola de Viena, com dois autores, inclusive um que Lucas cita, Aby Warburg, todo mundo cita hoje em dia, não é? E Panofsky, que também é um autor muito conhecido. Esses caras, eles começaram a alargar os métodos de abordagem da arte, alterando a história da arte tradicional. O que é que a história da arte tradicional fazia? Ela retirava o quadro, a obra, do contexto e examinava apenas nos seus aspectos formais. Eu, por exemplo, escutei em Zurique, na Suíça, uma conferência sobre a carnação das Madonas de Rafael e dos outros pintores do Renascimento. Imagine o detalhe aonde se ia formalmente, mas se ignorava completamente o contexto em que essa obra estava inserida. E é justamente o que a Escola de Viena faz. Ela traz a antropologia para aprofundar essa análise, não é? Então, o que é que eles queriam saber com isso? Eles queriam saber quem eram esses pintores, em que condições trabalhavam, quem eram os mecenas, quem eram as grandes autoridades que definiam o que era formalmente correto e o que não era, o que era permitido e o que não era permitido. Ou seja, eles vão colocar o autor da obra dentro de um contexto, um conjunto de conexões sociais, políticas e econômicas que ele tinha e tudo mais, não é? No entanto, a antropologia, nós sabemos, foi uma disciplina criada pelo colonialismo. Era uma disciplina feita para um uso prático de dominação, no momento em que grandes territórios estão sendo conquistados pela Europa, na Ásia, na África e na América pré-colombiana. Nesses momentos, era necessário conhecer essas populações dominadas justamente para dominar melhor. O objetivo era esse. E, evidentemente, que conhecer, nesse caso aí, era distorcer. Porque para você dominar uma comunidade africana, por exemplo, você tinha que depreciar os valores daquela comunidade, você tinha que depreciar aquela religião como sendo superstição, você tinha que ignorar as técnicas como sendo coisas primitivas, ou seja, surge aquela ideia do primitivo, não é? Aquela figura atrasada, retrógrada, que era preciso ser civilizada. Então, a disciplina, a antropologia, ela nasce com essa pecha. Contudo, as críticas começam a surgir dentro da própria antropologia. E isso vem com dois autores importantes, um alemão chamado Franz Boas e um polonês chamado Bronisław Malinowski. Malinowski radicado na Inglaterra, Boas radicado nos Estados Unidos. Boas trabalhando com os índios norte-americanos, Malinowski trabalhando com os indígenas, os habitantes dos mares do sul. Esses caras, eles trazem enormes contribuições. A primeira delas é a chamada observação participante. A ideia é o seguinte: você não pode dizer absolutamente nada sobre aqueles que você está estudando se você não vive no meio deles, se você não conhece a língua deles, se você não tem intimidade com os costumes, você não conhece os valores, você não conhece até os vícios e as distorções dessa população para você poder dizer algo. Ou seja, você tem que ir para lá, você tem que viver lá, você tem que saber falar a língua, senão nada feito. Ora, o que é que eles estão combatendo? Eles estão combatendo os grandes mestres da antropologia, fundadores da antropologia acadêmica britânica, que eram chamados por eles próprios intelectuais de poltrona, ou seja, eram caras que viviam dentro de bibliotecas maravilhosas, mas que falavam de Deus e o mundo sem sair de casa. Não é? Então, isso passou a ser considerado uma coisa, um erro gravíssimo de metodologia. Não é? Ora, grande contribuição dos dois.
começam a ter intimidade com as pessoas, começam a perceber as qualidades dessas pessoas, não é? E começam, inclusive, é o caso específico de Malinowski, compreender que, mesmo dentro das sociedades mais simples, existem rebeldes, existem os de cima e os de baixo, existem as instituições oficiais, mas existem também aqueles que discordam, aqueles que são castigados e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eles, para estudarem o contexto, e essa foi a grande contribuição da antropologia, ou seja, abordar um contexto social para poder dizer alguma coisa sobre ele. Para fazer isso, você tem que estudar a economia, a cultura, você tem que estudar a língua, você tem que estudar as artes, você tem que estudar tudo. Ou seja, você tem que ter uma abordagem interdisciplinar, o que Lucas chamaria de intermídia. Ao mesmo tempo que você tem que alargar a teoria e a metodologia, você tem a possibilidade de ir fundo verticalmente também, porque você, fazendo essa observação mais aprofundada, você pode perceber que existem diferenças, contradições. Por exemplo, e a fala das mulheres? Muitos antropólogos ignoraram, porque tinham uma ideia pré-concebida de que existia uma homogênea cultural total ali. E o próprio racismo científico herdou essa ideia com o seguinte dístico: uma vez que você viu um, você viu todos. Ou seja, o outro não tem diversidade, não tem qualidades variadas. O outro é todo mundo igual. Espera aí que minhas fichas caíram aqui. Então, a antropologia, o pensamento crítico dentro da própria antropologia, a antropologia deixou de ser uma disciplina de dominação e passou uma disciplina qualificada. E Marc Augé, tão presente nessa dissertação, foi um cara que trouxe contribuições importantíssimas. Eu fui aluno de Marc Augé, tive essa felicidade, não é? Então, inclusive fiz a minha primeira pós-graduação, foi chamado num Centro de Antropologia dos Mundos Contemporâneos. Foi lá que eu fiz minha primeira pós-graduação. Aliás, é preciso dizer a você que eu estudei na França porque aproveitei das delícias do exílio, né? Fui exilado político bom, você tinha na França uma conquista dos estudantes da Revolução de 68 que obrigaram, que questionaram as universidades a abrir espaço de inscrição para trabalhadores que não tinham diplomas. Era o meu caso, eu não tinha nenhum diploma. Eu comecei a fazer Belas Artes e não aguentei, porque a escola de Belas Artes naquela época era muito ruim. E quando eu fui exilado, eu descobri que lá você podia se inscrever nas universidades de esquerda, Vincennes e Nanterre, ou na Escola de Altos Estudos, onde Marc Augé era diretor de pesquisa, sem nenhum diploma. Simplesmente você chegava com um projeto de pesquisa, e o meu projeto de pesquisa era sobre o candomblé da Bahia, que era uma maneira de me aproximar de minha terra. E pronto, assim eu fui admitido na maior escola de ciências sociais do mundo e fui aluno de Marc Augé. E eu tinha colegas antropólogos que estudavam, por exemplo, os clochards de Paris. Olha que tema. Os sem-tetos de Paris. Tinha um outro que estudava as relações de poder nas áreas comuns dos condomínios periféricos. Ou seja, vocês veem como Marc Augé ele encorajava um tipo de aprofundamento de pesquisa que se aproxima muito daquilo que Lucas está estudando hoje. E vou ler o subtítulo do livro mais conhecido dele, que é o Não Lugares, chama assim, Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade. Tem um outro livro que não foi editado aqui ainda, que chama Um Etnólogo no Metrô.
Esse outro aqui, sobre uma antropologia da mobilidade, e outro chama Comunidade Ilusória, que também não foi editado no Brasil ainda. Todos esses dois, a Comunidade Ilusória e uma Antropologia da Mobilidade, falam justamente desse personagem mundial que existe hoje, que não é mais definido culturalmente, mas que comunga com tudo quanto é cultura pelo mundo afora, não é? Então, quer dizer, esse cara, ele é muito mais importante do que a gente imagina. Já está aposentado, infelizmente, não é? Bem, vocês veem que essa antropologia, ela abriu espaço, ela deu visibilidade aos excluídos da história, não é? Deixa eu ver o tempo aqui. Mas eu gostaria de lembrar também dos historiadores. A microhistória é lembrada por Lucas, e eu queria só recuar um pouco no tempo para lembrar do fundador da microhistória, que é um francês chamado Georges Roudet. Em 1950, ele escreveu um primeiro livro dele que se chamou A População Assalariada Parisiense. A historiografia francesa foi a que deu a maior importância para essa ida para os de baixo, que Lucas cita via Milton Santos. Só que essa expressão é de Georges Roudet, foi ele que criou essa expressão, os de baixo. E por que a historiografia francesa foi tão importante assim? Por causa da Revolução Francesa. Em dois aspectos. Em primeiro lugar, a massa impressionante de povão, de tipos completamente diferentes que entraram na cena da história. Aliás, lembrar que Hobsbawm lembra que a China talvez foi mais bem contemplada do que a Europa, porque muitas rebeliões populares na China, algumas inclusive chegaram a derrubar dinastias, que é um fenômeno extraordinário que precisa ser melhor conhecido. Então, Roudet, o que é que ele fez? Ele passou a ir lá para baixo, para a base da sociedade, com a argumentação de que as sociedades não vivem sem essa massa trabalhadora, protagonista, existente, e que, portanto, a história tem a obrigação de abandonar aqueles heróis lá de cima e passar a olhar a importância política, econômica, cultural, etc., dessa população de baixo. Eu queria me lembrar que a década de 60 e 70, principalmente a década de 70, foi muito importante por um outro fator também. Por um lado, já se generalizam essas contribuições trazidas por Marc Augé e por tantos outros autores que eu não vou citar, porque senão isso não acaba nunca. Mas surgem os temas da crise dos determinismos, a crise das grandes narrativas, ou a crise das narrativas hegemônicas. Então, isso tem como fundo cultural a diversificação do movimento social. Até então, o movimento social era praticamente o movimento sindical. Claro, teve movimento de mulheres pelo voto, mas era uma coisa muito pequena, muito insignificante e pouco duradoura. O movimento social era o movimento sindical. Só que na década de 60 e 70, depois da grande crise de 68, começam a surgir movimentos de mulheres, movimentos de negros, movimentos de índios, movimentos de grupos étnicos oprimidos, pacifistas, naturalistas, uma quantidade inacreditável de novos movimentos sociais, cada um deles com as suas reflexões, com os seus teóricos próprios. O movimento de mulheres, por exemplo, trouxe uma contribuição importantíssima, foi de desmontar ou desconstruir a ideia de política. A ideia de política era o quê na filosofia clássica? Era a chamada esfera da política. A esfera da política eram os partidos políticos, os governos, as administrações estatais. O que é que as mulheres vêm dizendo?
A política está onde existem relações assimétricas de poder. Onde um manda e o outro obedece, aí está a política. Na igreja, na casa, em tudo quanto é canto. E também com o auxílio luxuoso de Foucault, que veio com um brilhantismo extraordinário desconstruir completamente essa ideia clássica da política e disseminar a política pela sociedade toda, pelos de baixo, não é? Então, eu gostaria de contar uma historinha, antes de passar para minhas duas outras partes que são rápidas, de uma experiência que eu vivi na França. Os grupos étnicos oprimidos existiam na Europa também. Por exemplo, você acha que francês é francês, mas francês não. Tem francês do sul, tem francês do nordeste, tem francês, enfim, tem francês de várias regiões, cada um com sua cultura e sua língua diferente às vezes, não é? Então, os bretões do nordeste, do noroeste da França, são celtas de origem. Eles são povos aparentados com os povos do norte da Espanha, do norte de Portugal e do sul da Inglaterra. São os celtas. Eles têm uma língua própria, uma língua celta, e eram povos oprimidos, eram os nordestinos da França. Quando você chegava numa esquina e via um bêbado atirado ali no chão, você podia ter certeza que era um celta, era um bretão. Ora, na década de 70, a juventude bretã, os estudantes bretões, começaram a se rebelar contra essa desmoralização, essa discriminação, e começam a reestudar a língua celta, que está desaparecendo, porque foi proibida das escolas no final do século XIX. Começaram a cultivar a literatura celta, a política celta, e o grande herói desse movimento não era um político, nem era um professor, era um roqueiro chamado Alain Stivell. E eu fui ver um show de Alain Stivell uma vez e foi uma experiência arrepiante. Eu estou todo arrepiado aqui, só de me lembrar disso. Porque ele era um roqueiro, ou seja, usava toda a parafernália eletrônica do rock, mas ele usava também as cornamusas, aquela gaita de fole escocesa, e a harpa celta, que ficava no centro da cena, assim, esculpida em uma madeira de carvalho, que é a árvore sagrada dos celtas. E aí, quando ele fazia o solo de celta, a massa ia ao dele. Eu estou emocionado aqui só de me lembrar. Desculpe, viu? Estou ficando velho, estou ficando sentimental. Então, bandeiras da Bretanha eram desfraldadas, rapaz, era uma coisa... Eu estou chorando aqui, me desculpe, viu? Estou me lembrando daquilo com o coração. Então, aí vocês estão vendo que e as repercussões disso no movimento acadêmico. Gostaria de lembrar de um autor que você, Lucas, tem que conhecer, se é que não conhece já, que é Stuart Hall, é um jamaicano. Ele foi um dos fundadores dos estudos culturais, começaram na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Universidade de Birmingham, é onde ele ensinava, e ele realmente foi um cara com uma sensibilidade enorme para, primeiro, estudar essa população, os de baixo, e segundo, abrir a metodologia. Não é? Então, ele diz coisas no texto deles. Tem um livro deles que chama Da Diáspora. Da Diáspora. É cheio de artigos deles, interessantíssimo. Então, ele diz assim, o movimento de mulheres arrombou a porta dos estudos culturais. Elas invadiram, porque era um grupo oprimido que não tinha vez. Então, elas começaram a querer dizer a palavra delas na história, né? E daí você vai abrir espaço para negros, para índios, ou seja, os estudos culturais foi a sensibilidade da universidade que se deu conta da riqueza dessa realidade complexa existente e que os acadêmicos só tinham a ganhar com isso, né? Então, Lucas, você é filho dessa pauta. Bem, estou terminando essa parte e vou falar muito rapidamente dos tópicos seguintes. Nas práticas artísticas, eu queria só rapidamente, porque vocês sabem, mas
de lembrar que essa interdisciplinaridade, ou essa intermídia, começou timidamente nas artes, na década de 60. Por exemplo, os pintores eles começaram a fazer pinturas tridimensionais, que eram a prerrogativa dos escultores, não é? Os artistas começaram a fazer obras que fossem manipuladas, quando, tradicionalmente, a obra estava lá e era proibido tocar. Não é? Então, por exemplo, Lígia Clark, na Bienal da Bahia de 66, ela fez móveis e convidava as pessoas a pegarem os móveis e ajeitarem do jeito que elas quisiam. Lembrando de Alia Oiticica também, que fez os parangolés que eram para as pessoas se vestirem. Então, e daí vieram videoartes, a tela sensibilizada para se usar a fotografia, a variedade começou a ser cada vez mais infinita e criados os ambientes, não é? Enfim, contextos onde a obra era inserida, onde as pessoas entravam e passeavam, enfim, as instalações, né? Bem, o segundo tópico e o terceiro são muito rápidos. Eu queria falar de como foi interessante para mim entrar em contato com esse universo do buzu. Eu já conhecia, porque eu tinha uma amiga que mora na Barra, que anda de buzu, e ela me contou que o ônibus que saía às 6 horas da tarde da Barra era o maior barato, porque eram todos os empregados domésticos que iam, todo mundo se conhecia. Ela me disse, olha, eu já vi até festa de aniversário com bolo e tudo, dentro do, quer dizer, mais um exemplo de um lugar que virou um lugar. Então, no dia que eu estava lendo sua dissertação, por coincidência, a minha faxineira ela estava aqui, porque ela só vem uma vez por mês, mas foi uma coincidência feliz que ela estivesse aqui. Então, eu trouxe ela para mostrar sua pesquisa, para dizer como tem coisa interessante na academia. Aí mostrei, expliquei para ela o que era uma dissertação, uma tese e tal. Ela é uma pessoa inteligente, ficou interessadíssima. Aí eu comecei a falar do conteúdo. Comecei a falar até daquela WhatsApp, daquela linha carioca, onde as pessoas trocavam informação. Ela me disse, mas isso aqui na Bahia também tem. Eu já fui avisado até de avisar um bairro, porque tinha um tiroteio lá. Então, o que eu queria dizer com isso é o seguinte, é que essa ideia de buzu como local de vida, de exposição, como um lugar de identidades construídas, desconstruídas, enfim, o que você chama de contratos clandestinos, não é? Enfim, para mim, o que ficou impressionante é a capacidade criativa do povo brasileiro. Olha, eu vivi 11 anos fora do Brasil. Vivi em lugares que tinham instituições organizadíssimas, onde tudo era organizadíssimo, serviço público perfeito. Isso faz com que as pessoas deixem de ser criativas, porque as pessoas se comportam dentro do padrão estabelecido que elas sabem que vai dar certo. Claro, sempre tem a rebeldia, sempre tem os desobedientes e tudo mais, mas o comportamento de massa, enquanto que aqui não. Aqui as pessoas, por necessidade, são obrigadas a ser criativas. Isso fez com que o povo brasileiro seja um povo criativo. E isso foi ótimo eu ler o seu trabalho, porque me situou melhor, me deu mais orgulho de ser parte desse povo, que é um povo desorganizado, esculhambacional, mas que tem capacidade, tem potencial para construir uma nação muito melhor. O último ponto que eu queria tocar é justamente um desdobramento desse aqui. A ideia de contratos clandestinos, não é? A lógica de guerra que você fala, não é? O protagonismo dos excluídos, o protagonismo dessa massa dos de baixo arromba os limites estabelecidos pela desobediência, porque a desobediência é permitida, mas ela é permitida um pouquinho só, não é? Então, essa ideia aqui de lógica de guerra, não é?
de clandestinidade, tudo isso traz um culto da desobediência que é fundamental num país como o nosso. Então, eu acho que essa contribuição sua, ela não é uma mera contribuição acadêmica, não. Ela é um culto da rebeldia que estimula o aperfeiçoamento da cidadania. Então, eu lendo o seu texto, eu vi mais uma vez que o povo brasileiro explorado, oprimido, discriminado, está vivo. Viva o povo brasileiro. Estou emocionado aqui. Vou desligar o meu, tá certo? Professor, a gente também fica emocionada de ouvir uma fala tão potente, né? Tão rebelde. Eu vou aprender com Eurídice hoje, rebelde. Como é rebelde, Eurídice, assim? Eu adorei Rebeldes e adorei o roqueiro. Essa defesa está sendo um misto de dança, porque eu não consigo tirar o olho de Eurídice, tanto gesto, estou vendo Pina Bausch aqui na minha frente, tanto gesto que Eurídice dança, e ao mesmo tempo do saber mais apurado, sofisticado que traz a sua fala, né, professor? Com tanta sabedoria acumulada aí há tantos anos, eu acho que quando chegamos nessa maturidade acadêmica, não podemos desperdiçar um mestre desse nas nossas defesas. Se quiser falar, pode abrir o seu microfone, porque eu estou vendo que você está se expressando, mas o seu microfone está fechado. Pronto. Abra. Eu queria agora dizer a Eurídice que foi um barato para mim, porque ela fez a tradução dando risada o tempo todo. Então eu acho que era muito engraçado. Porque Eurídice, graças a Deus, também é baiana, então tem que ter um sorrisão. Agradecer muito a colaboração, a fala de professor Renatinho. Ele também enviou um parecer individual, Lucas, que depois eu vou compartilhar com você, com algumas inclusões teóricas que a gente possa fazer. Vou confessar que depois da defesa, quando o programa ele habilita a defesa depois num link do YouTube, precisar rever a defesa, anotar tantas indicações bibliográficas, porque me interesso muito também nesse campo, só registrando que foi em 1996 o meu espetáculo. Eu fiquei tão encantada com o livro do Marc Augé, Não Lugares, e a ideia da supermodernidade, porque se falava em várias, pós-modernidade já não valia. Não, o próprio Lyotard diz, eu estou equivocado, não é pós-modernidade, ainda estamos na modernidade, no projeto da modernidade. Então, quando eu chego a Marc Augé, e foi o professor André Lemos que me indicou, porque também tinha convivido na França com essas referências, eu falei, nossa, o cara está falando de algo da agora, o fluxo intenso nos aeroportos, e nem se falava tanto internet, mas já começava ali. Eu estava fazendo mestrado no final 94, 95, a UFBA veio ter internet em 92 para todos os campos. Então, assim, o não lugar da internet. A gente avançou muito, acho que na parte da tecnologia, de falar de ciberespaço, de cibercultura, de não lugar da tecnologia, e Lucas vai e retoma Augé para falar do buzu, do nosso buzu, desse microcosmos. Então, confesso, professor Renatinho, que vou depois precisar no link rever todas as referências, que eu tenho muita coisa ainda para estudar, para entender a supermodernidade de Augé e seus colaterais. Agradeço imensamente sua participação e colaboração. Mais do que uma defesa, a gente conta com uma aula magna, né? Dentro da defesa. Agradecida. Vou passar agora ao meu colega, meu querido professor Danilo, tanto da UFRB, mas aqui está como representante do nosso programa de pós-graduação em artes visuais, professor da casa,
também profícuo colaborador das nossas defesas em dança, né, Danilo? Eu já te levei para dançar um pouco lá em dança, agora a gente é mais parceiros aqui em artes visuais, e Danilo também sempre colaborou muito e foi um autor muito importante para a gente, para dar conta do conceito de corpo-imagem, que é uma temática que é reincidente lá no Elétrico. Então, agradecer também Danilo porque esteve presente na qualificação e pôde estar conosco agora na defesa final. Passo a palavra ao professor. Danilo Barata, e agradecida. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. A professora Ludmila, professor Renatinho da Silveira, que reforço aqui a felicidade de tê-lo aqui como colega aqui de banca, né? E eu me sinto muito honrado e vejo como é que a academia ela pode ser generosa, né? Então você é uma pessoa que eu acho que nos ensina, né? Como ser generoso, como nesse tempo todo de universidade, como a generosidade ela é talvez a melhor coisa que a gente tem aqui para poder colaborar e dividir, né? Então, saudações, professor. Eu agradeço a Eurides também e a Lucas, né? Hoje o grande protagonista, né? Eu tive a oportunidade de estar na banca de qualificação de Lucas e é engraçado porque quando eu recebi o trabalho, quando Ludmila me encaminhou, eu vi que o trabalho ele cresceu muito daquele nosso encontro, Lucas, para agora, né? É verdade que você se debruçou sobre o seu projeto, conseguiu fazer uma série de intervenções nele, né? Eu entendo a dificuldade que é fazer uma pós-graduação, às vezes, sem a dedicação exclusiva que, às vezes, uma bolsa nos dá, né? E eu entendo perfeitamente. Mas isso faz parte. A gente precisa tocar a bola para frente e você enfrentou isso. Enfrentou, o seu trabalho tem muitas qualidades, né? Das qualidades que o professor Renato já evidenciou aqui, né? E a minha colaboração ela se dá um pouco, talvez um pouco no segundo ponto que o professor Renato coloca, né? Das referências que ele traz dos anos 60, né? Que eu acho que é onde, na verdade, eu vou tentar focar um pouco mais a minha intervenção. Mas antes de falar disso propriamente, eu quero talvez narrar algo também que é muito singelo, assim, da minha experiência de buzu, né? Porque eu só fui ter buzu, eu só fui andar de carro quando eu virei professor em faculdades privadas. Eu sempre andei de ônibus e eu não sabia dirigir, né? Então eu aprendi a dirigir na força mesmo assim, porque era uma coisa que eu nem queria saber. Eu sempre curti muito andar de ônibus e eu fui um morador da Cidade Baixa, então eu tinha por hábito no Monte Serra pegar o ônibus e ir até a Ribeira. Na Ribeira eu atravessava, pegava uma lancha para a plataforma e de plataforma eu pegava um trem. E com isso eu ia ouvindo essas micronarrativas que você elenca aqui na cidade da Bahia, do da subúrbio ferroviário, da Península Itapajipana ali. Então, esse foi um pouco o meu imaginário. E depois, na ilha de Taparica, onde eu morei, e vinha estudar em Salvador, né? Então, eu pegava ônibus, pegava ferry-boat, às vezes pegava trem, né? Então, o seu trabalho me faz pensar um pouco nesse lugar, de estar sentado no lugar, ouvindo, né? Essa figura quando sentada de uma coisa e também explorando a cidade, né? Então isso é uma coisa, fiquei muito contente assim. Retomou uma boa parte da minha infância e adolescência esse lugar, né, de aproximação, né? Sobre o seu trabalho, especialmente, né? Eu queria destacar a qualidade que o trabalho tem, né? Mas eu queria talvez trazer algumas coisas que passar da qualidade, algumas coisas que eu acho que como o seu trabalho toca, né? Ele tem o fato de você eleger as micronarrativas e as
pequenas narrativas numa grande história, né? Você poderia naturalmente se filiar a alguns autores aqui. E eu, para ser bastante, como é que se diz, generoso também, né? Eu quero falar dos que você elencou e não falar dos meus autores que eu gostaria que estivessem ali, né? Então, eu acho que assim a busca dos referenciais ela está muito bem construída, muito estruturada, tem um bom mapa de autores, né? E às vezes acho que em algum momento você podia ter uma relação um pouco mais efetiva e afetiva com esses autores, de trazê-los mais ao longo do texto, né? Então, às vezes, a própria situação de micronarrativas ela aparece na subdivisão dos capítulos que você elencou. Então, Alger aparece em um determinado momento, Milton Santos aparece em um recorte, aí às vezes Cecília Salles aparece em outro. E isso vai, na medida que o seu texto vai se construindo, parece que você vai se filiando a esses autores do modo que aquilo aparece, né? E às vezes não sustenta a partir dali aquele autor como autor de base do seu trabalho, né? Isso é muito comum na área de processos criativos. Você não é o primeiro nem o último a fazer isso. Confesso que, inclusive, no meu mestrado, naturalmente, fiz muito, né? Em alguns momentos, a gente vai buscando os autores dentro desse diálogo com o nosso texto, aqueles que melhor convém, né? Mas, naturalmente, a gente precisa fazer esse exercício de diálogo dele com o nosso texto, né? E nesse sentido, às vezes, a gente corre riscos de, às vezes, citar o autor no contexto de referência que, às vezes, ele não encaixa muito bem no nosso texto, né? Eu digo isso, por exemplo, né? Porque eu acho, lendo o seu texto e eu me lembrando da qualificação, talvez por você ser um aluno de uma universidade da Federal do Recôncavo, que é uma universidade que é muito referenciada nas políticas afirmativas, né? Eu me lembro, por exemplo, que você manteve alguma coisa aqui na página 49 e 50, em que você fala do lugar dos privilégios, né? Desse lugar de ser negro e falar dos privilégios de um modo geral. Me lembro que na qualificação isso tinha bastante, que eu acho que você até diminuiu um pouco disso. E acho que esse exercício que você faz aí, de pensar nesse lugar dos privilégios, nesse lugar que, né, que a universidade eu acho que você podia, né, depois, mais adiante, quando for desdobrar esse seu trabalho aqui, de pensar, inclusive, que filiação você vai ter teórica mesmo. Eu acho que, por exemplo, Milton Santos é um intelectual negro importante. Ele poderia ter sido a base do seu trabalho e, naturalmente, você trazer outros autores decoloniais, por exemplo, né, que tratam disso de uma forma, ou até mesmo autores negros, se você quisesse, né, fazer algo bastante radical no seu trabalho. Porque senão, não adianta a gente falar isso e, às vezes, a gente trazer referências que não são as referências desses trabalhos. Então, eu sinto isso, às vezes, né? A gente tem isso, responde no nosso corpo, sim, sei que isso deve doer bastante. Do meu lugar de privilegiado, de branco, eu sei que isso dói muito, né? Assim, eu jamais saberia contemplar e sentir o que você sente quando fala disso no seu texto, né? Mas eu digo isso para você porque eu acho que precisa enfrentar isso de uma forma mais dura. Não é só colocar no texto, mas é fazer todo o processo de filiação teórica, fazer todo o processo de referência dos trabalhos artísticos, porque a gente não vai ficar fazendo a referência de artistas. Nesse caso, por exemplo, você poderia trazer artistas sul-americanos, artistas brasileiros, artistas do Eixo Sul, né? Mas, às vezes, a gente peca, né? Porque eu acho que ainda é um momento de maturidade científica sua também, né? O mestrado ele é esse lugar para a gente pensar nisso, né? E aí você bancar isso, né? De dizer assim, olha, eu vou construir a minha dissertação com pesquisadores do Eixo Sul, eu vou bancar a minha dissertação com autores latinos. E depois da fala brilhante do professor Renato da Silveira, a gente começa a perceber que, às vezes, as nuances estão em outros lugares também, né? Alger, por exemplo, como ele coloca, olha a importância que Alger tem, por exemplo, nessa discussão de trazer
uma reflexão em torno das pessoas que não estão no centro, na centralidade, mas estão no entorno, né? Então, são essas questões, Lucas, que às vezes quando a gente traz... Eu estou falando especialmente dessa passagem porque, para mim, o âmago da sua pesquisa está naquela afirmação, que é no final de capítulo, né? E eu posso até ler aqui para a plateia, para o nosso público, né, que está aqui agora, para que o público comece a entender o que é que se passa num jovem pesquisador como você, né, que fala. Eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui, né? Nessa dinâmica da cidade, o Buzu confirma a existência de um espaço democrático e que, ao mesmo tempo, permite a construção política. Portanto, é nesse contexto da arte contemporânea que ele vai ser legitimado enquanto espaço possível de construção de processos artísticos. As paredes de um ateliê fechado em um lugar específico não pode mais restringir uma produção, pois é possível olhar para fora, para um espaço que não foi pensado inicialmente para a criação artística, mas que pode se tornar um ambiente de investigação e produção. O ônibus é o novo ateliê, que é compartilhado e que vai diluindo algumas ideias anteriormente construídas, relacionadas a processos de hierarquização e hegemonia no campo das artes. Com a ascensão da arte contemporânea, as barreiras se rompem, o que se pensa enquanto belas artes também é colocado em jogo, assim como as micronarrativas colocam as metanarrativas em uma zona de instabilidade e incertezas, assim como a arte popular também nos desafia a pensar a arte erudita e sua fragilidade, quando esta é considerada erroneamente como uma arte superior. Cabe pensar que a construção da história de Salvador na Bahia depende muito das construções menores. É imprescindível que não fiquemos restritos aos macrodiscursos, já legitimados em livros oficiais, né? Então, você vai falando aqui e falando de como esse espaço do Buzu, né, esse entrelaçamento, essas referências, as histórias de vida, né, elas se apresentam aqui, né? Então, isso, poxa, eu acho que é nesse lugar que o seu trabalho é bastante profícuo, entendeu, Lucas? Assim, tem muita força ali. E acho que se você for investir mais adiante na vida acadêmica, eu acho que você tem que olhar para esse lugar com cuidado, com carinho que você fez o seu trabalho e tudo, e apostar nesse lugar como um lugar de referência para você também, porque aí esse lugar de fala ele fica muito bem referenciado, porque ele se firma com algo que você certamente tem aí os autores e a literatura para poder tratar, né? Isso é uma marca. Mas eu falei que ia me centrar muito mais a partir dos anos 60, né, que o professor Renatinho ele coloca. Eu gostaria aqui de dizer que valeria muito a pena, mais adiante, quando você for desdobrar em artigos essa sua dissertação, que você pudesse fazer correlações com essa experiência dos anos 60 e o que se inaugura como contemporâneo, né, nas artes de uma forma geral, né? Esse tempo do moderno e do contemporâneo, né, na história é uma coisa, nas artes ele é um outro tempo, né? Então, o que a gente inauguraria como contemporâneo seria justamente esse momento de intermedialidade que você está colocando, que o professor Renatinho fala também de interdisciplinaridade, e é esse campo em que a arte contemporânea, as novas linguagens, o vídeo, a arte sonora, ela se apresenta, né? E é nesse momento em que alguns autores importantes também vão surgir. A Rosalind Krauss, por exemplo, vai falar de campo expandido, né? Schaffer vai falar sobre a paisagem sonora, sobre outros espaços, né? Então, veja você que é o conceito de cinema expandido, né? Ou seja, é esse momento em que a gente vai ter justamente esse campo interdisciplinar e multidisciplinar bastante significativo. E eu acho que o seu trabalho, assim, para um contexto histórico, valeria a pena você, mais adiante, se você quiser desdobrar, pensar em como articular esse lugar como um campo histórico para o seu trabalho, né? Você traz um autor para poder falar disso, mas se você for pegar, por exemplo, dentro da tradição da história da arte, você vai ver das relações que surgem ali. E o Brasil foi muito contemporâneo nesse sentido, né? Foi muito dinâmico, né? As experiências de Oiticica, né? As experiências de Arthur Barrio também. Barrio fez muitas derivas, Oiticica também, muitas derivas que eles fizeram, e eles registraram isso. Seria um pouco
resgatar um pouco a experiência, dessas experiências de Oiticica, de Arthur Barrio, que seria muito legal para o seu trabalho, porque da escrita desses trabalhos, né, de como eles narraram. Barrio, por exemplo, chega um momento que ele retira um pedaço do asfalto, né, de onde ele circulou. Oiticica fez muito isso também. Então, essas experiências são importantes da gente trazer no trabalho de dissertação, para a gente não ficar sempre fazendo aquele exercício de falar da arte europeia, da arte né, norte-americana, sem naturalmente falar dessa experiência que a gente tem tão rica aqui no Brasil, né? E eu falo isso também até, talvez assim, um pouco para comentar umas experiências que dizem mais até ao trabalho final do Caio, né? Que é um trabalho que você teria ali uma relação mais com o vídeo. E é engraçado como esse trabalho me lembra muito um filme do Coutinho, que é Jogo de Cena, né? Que, por sua vez, Coutinho utilizou o mesmo dispositivo que o Godard fez no final dos anos 60, utilizando o vídeo, né? Então, assim, Godard, no final dos anos 60, faz um anúncio no jornal francês oferecendo emprego, né? E aí ele fica com a equipe de cinema dentro de um escritório e começa a receber essas pessoas. E aí ele começa a entrevistar essas pessoas. E ele filma todas elas, né? E isso vai gerando um material incrível, né? Porque as pessoas começam a falar de sua vida, começam a falar do contexto social. Então, esse espaço do vídeo, né? Ele é um espaço muito importante que pode ser melhor explorado por você no futuro, né? O Philippe Dubois, por exemplo, ele tem coisas muito interessantes sobre essa passagem corpo-vídeo, né? É um autor que você talvez seja até um pouco obrigatório para você tê-lo dentro dos seus processos, né? E ele vai comentar que essa experiência de Godard, e aí ele tem um livro, né, que é Vida ao Cinema Godard, que ele fala sobre como essa experiência talvez socrática da palavra, né, ela foi tão presente na produção de Godard e que traz a experiência, inclusive, para Coutinho. Coutinho foi um fruto da escola francesa de cinema, né? E o Jogo de Cena é justamente isso. É a partir da palavra que se constrói toda aquela mise-en-scène, que se constrói uma dramaturgia do eu, né, do indivíduo. E é isso que você, de certo modo, ao final do seu trabalho, você aponta como um ponto de fuga do que você pretende fazer para o futuro, né? Então, eu trago para você aqui a possibilidade de você abordar mais no futuro, fazer leituras, né, que prolonguem um pouco esse seu processo, que pense aí a publicação disso e participação em congressos, né, se você tiver interesse de seguir a vida acadêmica, né? Eu fiz um pequeno parecer também que eu vou passar aqui no final da banca para a professora Ludmila, mas uma coisa importante que eu acho que esse seu desejo de compartilhamento de repertórios, né, incorporação de métodos de esgarçamento das linguagens, sobretudo da experiência artística e investigação, assume o cotidiano e os modos de relatar as percepções de um corpo que transita pela cidade, né? Então, isso é uma coisa muito bonita do seu trabalho. Eu espero que você siga em frente, siga forte. E é muito bom estar aqui com você hoje, vendo o final dessa sua pesquisa e celebrando também os 10 anos do curso de Artes Visuais do Recôncavo da Bahia, né, que trouxe você aqui, né? Então, eu fico muito feliz de ter fundado aquele curso lá e ter pessoas como você aqui hoje, finalizando esse curso, assim, finalizando o seu processo lá e finalizando um mestrado aqui na Escola de Belas Artes. Obrigado. Primeiro, desejar parabéns ao UFRB e a vocês, com 10 anos de curso. Uhul! Gritei daqui. Agradeço imensamente as contribuições de professor Danilo. Compreendo perfeitamente que tivemos mesmo, eu acho, que uma dificuldade de ter tudo o que precisávamos, porque o campo que ele escolhe é um campo complexo. Então, nós poderíamos ter ido por muitos caminhos.
Mas eu compreendo que ainda há lacunas que podem ser revistas até o depósito final, sabe, professor Danilo? E acredito que a gente vai precisar realmente rever alguns autores que podem estar mais fortes, como o professor Milton Santos, para dar eloquência a esse discurso. E acredito que somente ontem a gente estava fazendo um ensaio para a defesa e eu reforçava com Lucas. Lucas, você precisa entender que o seu objeto é um objeto político. Falar do Buzu é falar de um lugar de baixo, né? Quando Peter Book fala histórias vistas de baixo, construídas de baixo para cima. A história oficial ela ainda é muito de cima para baixo. Então, escolher o Buzu é escolher um objeto da minoria economicamente, porque somos maioria de trabalho. E tornar isso um objeto político e artístico. Então, é um objeto complexo, o que Lucas se debruça. Acho que precisamos ainda rever algumas questões da base mesmo, do campo expandido até chegar à intermedialidade, e acredito que essas lacunas podem ser melhoradas para o depósito final. Agradeço imensamente também professor Danilo, principalmente por elencar os nossos artistas, os nossos referenciais. Nós não podemos falar de arte e tecnologia, arte e interatividade, sem mencionar Elliot Sica, Lydia Clark, que são os nossos grandes mestres. E, enfim, dar referência com mais visibilidade aos nossos artistas e autores nacionais, sul-americanos e baianos. Agradeço muito a sua fala. E agradeço também todo o trajeto. Olhe bem, a banca agora vai se retirar da sala. A gente pode fechar microfone, fechar vídeo, fazer o stop. Eu estou precisando de um pit stop no banheiro também. E eu vou chamar vocês via Zap. Professor Renatinho, eu vou chamar no telefone que a gente trabalhou hoje de manhã, tá certo? Acredito que Silvinha ainda está aí para dar uma ajuda. Não? Já foi? Já foi. Ah, tá bom. Então eu converso com o professor Danilo no Zap e depois te faço uma ligação normal, um telefone normal. E aí, então, a gente retoma, primeiramente com a leitura do parecer conjunto da banca, para depois, então, a gente ter a leitura da ata final. Lucas, você tem agora, assim, 5 minutinhos, se você quiser dar um retorno para os professores, viu? Antes da gente fazer essa parada para aparecer. E ir ao banheiro. Oi, estão me ouvindo? Assim, eu só tenho a agradecer, né, a participação do professor Renato Silveira, do professor Danilo Barata, e dizer o quanto eles foram importantes também nessa construção, né, da dissertação. Na época da qualificação também, Danilo Barata contribuiu muito nesse sentido, né, de ir me dando alguns direcionamentos do que eu poderia desdobrar mais no texto, né? E assim eu anotei e tentei, de alguma forma, ir melhorando, né, esse texto a partir da qualificação, porque depois da qualificação ele teve uma mudança, né, assim, teve bastante mudança. E também o professor Renato, né, que me auxiliou também, mesmo ele não tendo participado da qualificação, mas a gente trocou informações, né, foi passado o texto e ele também trouxe várias contribuições. E eu percebi que ele também compreendeu muito dos meus anseios, assim, né? Do que eu estava querendo enquanto nessa construção. Né? E eu quero agradecer também a todas as contribuições que vocês fizeram aqui hoje. E anotei e vou olhar com muito cuidado, né, tudo isso. Eu queria agradecer também a minha orientadora, Ludmila, que teve muita paciência durante esse processo e que me incentivou muito, né, durante esse tempo.
nunca ouvi da boca dela a palavra desistência, né? E ela sempre me encorajando nesse processo todo. E é isso. Até o depósito, né? Algumas revisões vão ser feitas. E é isso. Eu quero simplesmente agradecer, de verdade. E também dizer que muitas pessoas foram importantes nessa construção, né? Tem, por exemplo, nesse processo dentro do ônibus, eu fiz amigos, eu conheci pessoas. Por exemplo, tem um cobrador, Adriano, que ele me ajudou muito também no processo, né, da escrita. Então, ele me passou várias informações dessa relação também dele com o ônibus. E a partir daí eu fui construindo também. Então, eu queria agradecer. Agradecer também a Euridice, que eu já agradeci, mas agradecer de novo minha irmã querida, que está aqui interpretando. E é isso. Vou fazer um último agradecimento antes do nosso stop, que é a própria escola de dança, né? Onde você pôde fazer a gravação de alguns dos experimentos e sua parceria por lá também, junto ao elétrico. Então, professor Danilo e professor Renato, a gente vai desligar a câmera e o microfone e eu vou, em seguida, ligar via Zap para o professor Danilo e depois via normal para o professor Renatinho, tá bom? Para a gente emitir um parecer conjunto. Obrigado. Estamos aos pouquinhos voltando. Aguardar só a entrada, o retorno do professor Danilo. Informar que nós teremos a leitura do parecer e, em seguida, a leitura da ata. Para vocês aguardarem. Pronto, já estamos todos de volta. Então, assim, nós vamos ter agora a leitura do parecer conjunto da banca e depois, então, a leitura da ata final. A proposta artística desenvolvida por Lucas Alves demonstra estar articulada a um movimento global de interdisciplinaridade em várias áreas, desfrutando das novas conquistas abertas pela nova história, pela microhistória, pelas obras abertas e pelas narrativas errantes, que vem questionar a hegemonia das narrativas clássicas. Movimento que abre, então, novas perspectivas, novas relações, novas possibilidades de pensar os conflitos e exprimir diferentes pontos de vista, ao promover o encontro entre as artes e os diversos modos de expressão. Novas composições que abrem espaço para espaços chamados como contratos clandestinos. Além do mais, ampliam a consciência cívica e contribuem para o aperfeiçoamento da nossa cidadania. O desejo de compartilhamento de repertórios, incorporação de métodos de esgarçamento das linguagens e, sobretudo, a experiência artística e de investigação que assumem o cotidiano e os modos de relatar as percepções de um corpo que transita pelas cidades são a tônica dos trabalhos poéticos apresentados por Lucas Alves. Por fim, cabe referir que as experiências artísticas próprias do autor e referidas no projeto de pesquisa estão incorporadas de forma substantiva
no presente volume, que são próprias à linha de processos artísticos. E, sendo assim, a banca recomenda que, para o depósito final, a dissertação atenda ainda a alguns pequenos ajustes de revisão bibliográfica e, por unanimidade, considera a dissertação aprovada. Uhul! Ah, eu adoro essa parte. Ah, é assim. Palmas é como? É assim. Palmas é assim. A gente tem que aprender, né, Euridice? Obrigado aí à banca, aos professores, a toda a colaboração. Respira fundo agora, Lucas. Solta o ar e vamos para a leitura da ata. São tantos documentos aqui que eu preciso achar a ata. Mas está aqui, pronto. Ata de número 08.2020, ata da Defesa Pública de dissertação intitulada Escuta de Buzu, Micronarrativas na Cidade, de autoria do mestrando Lucas Alves Oliveira da Silva. Data 8 de setembro de 2020, às 14 horas, local forma remota, pela plataforma Conferência Web RNP, na sala, no seguinte endereço. No 8º dia do mês de setembro do ano de 2020, às 14 horas, realizou-se de forma remota, através da plataforma da Comunidade Acadêmica Federada da Rede Nacional de Pesquisa, no endereço eletrônico conferenciaweb.rnp.br/eventos/defesa de dissertação Lucas Alves Oliveira da Silva, sob a presidência da professora doutora Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, a sessão pública de defesa de dissertação do mestrando Lucas Alves Oliveira da Silva, intitulada Escuta de Buzu, Micronarrativas na Cidade. Presentes a banca examinadora, composta pelos professores doutores Renato da Silveira, pós-com UFBA, Danilo Silva Barata, PPGAV UFBA, e Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, orientadora, PPGAV UFBA. O referido mestrando fez a apresentação de sua dissertação e, após discussões, análises e avaliações, foi feita a leitura do parecer conjunto da banca examinadora, sendo que o trabalho de conclusão do curso de mestrado em artes visuais de Lucas Alves Oliveira da Silva foi considerado aprovado pelos membros da banca e, nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e eu, Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, presidente desta sessão e professora permanente do PPGAV UFBA, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada vai ser assinada por mim, pelos outros membros da banca examinadora e pelo mestrando. Salvador, 8 de setembro de 2020. E aí, correr pro abraço. Parabéns mais uma vez. Gostei também, bora! Muitas palmas aí. Obrigada aos colegas. E assinatura digital dessa ata, depois o Leandro e o Argos nos ajudam. Nós, professores da UFBA, temos sistema CIPAC. Depois a gente orienta como fazer, viu, professor Renatinho? A gente vai cuidar disso para que a ata seja assinada digitalmente. Agradecer a todo mundo que está aí assistindo, né? Os participantes aí do Elétrico, Doroteia, os colegas de mestrado aí, seus, Aline e outras pessoas queridas de Lucas. E agradecer mais uma vez a esse honrado professor que nos deu a nossa ilustre aula magna e as colaborações do professor Danilo. E parabéns mais uma vez ao UFRB, 10 anos. E viva a Universidade Livre, resistência, tá bom? Como é o símbolo de rebelde, Euridice? Como é o rebeldes? Assim? Pois é o meu símbolo a partir de agora. Resistência e rebeldia. Muito obrigada, Euridice. Tchau, pessoal. Diga. Pode falar. Bom, Argos tem uma assinatura eletrônica minha. Você pode pegar com ele. Ok. Certo? Pronto. Ótimo, já nos serve. Obrigado, então, a todos, mais uma vez, e vida longa. A UFBA, a UFRB e as nossas vidas acadêmicas. Desejo sucesso, Lucas, no seu futuro aí próximo. Tá bom? Obrigado a todos que estão aqui. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Euridice. Muito obrigado para Euridice. Foi lindo ter você.